Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula, uma aula que vai exigir muita atenção de vocês, porque ela está cheia de detalhes, cheia de conceitos, e se você quer aprender como é que resolve uma questão complicada como essa, fique comigo que até o final da aula eu tenho certeza que você vai estar entendendo direitinho como resolver. Mas antes de resolver, eu gostaria de convidar aí a cada um de vocês, principalmente para quem está chegando agora e ainda não conhece esse nosso trabalho, e, claro, se você já conhece, mas também ainda não está inscrito, por favor, inscrevam-se e deixe seu like, lógico, se gostarem da aula, realmente, beleza? Caiu na Universidade Estadual da Paraíba e diz o seguinte: calculando o valor de 9 elevado a menos 0,333, uma dízima periódica, obtemos, e temos as 5 alternativas. Pessoal, tem uma aparência relativamente simples, mas envolve vários conceitos. Então, vamos fazer um passo a passo para que você possa entender. Primeiro, toda vez que você tiver um expoente negativo, eu vou fazer um exemplo numérico aqui, tá? Por exemplo, 2 elevado a menos 3. Não dá para a gente resolver desse jeito. Você tem que deixar esse expoente positivo. Então, o que você vai fazer? Vai mudar de lugar. Como ele está no numerador e você subentende que qualquer número tem o 1 embaixo no denominador, você vai fazer aqui, ó, vai deixar 1 aqui em cima e passar o 2 ao cubo aqui e troca o sinal. Ah, e se fosse o contrário, se fosse 1 sobre 2 a menos 3, por exemplo, você simplesmente pegaria esse 2 a menos 3, subiria para o numerador, tá? Ficaria 2 ao cubo positivo. Ah, professor, e o 1? 1 não precisa, né, gente? 1 multiplicado por qualquer número é o próprio. Então, primeira coisa é isso daqui, primeiro detalhe aqui do expoente negativo. Então, esse 9 elevado a menos 0,33, eu não preciso repetir esse 3, eu posso deixar um tracinho aqui, tá, gente? Se eu colocar esse tracinho, significa que o 3 vai se desenvolver infinitamente. Beleza? Entenderam? Então, nesse caso aqui, ó, eu posso dizer que esse valor aqui, na verdade, é 1 sobre 9 elevado a 0,3333, o infinito. Perfeito? Beleza. Só que até aqui você não consegue resolver. Como é que eu vou desenvolver um número cuja potência é uma dízima periódica? Então o negócio agora é transformar essa dízima periódica numa fração geratriz. Ah, professor, o que é isso? Ó, toda dízima periódica tem uma fração geratriz. O que é isso? Olha só. O 0,3333, por enquanto, gente, eu vou fazer só uma explicação sem entrar muito em detalhes, mas para que você grave como foi resolver. Quando você tem uma dízima periódica dessa forma aqui, onde entre a vírgula e o primeiro número que se repete, quem é o número que repete aqui? É o 3. Então, esse termo 3 a gente chama de período. Então, nesse caso aqui, quem é o período? Período é o 3. O que você vai fazer? Você vai pegar o período 3 e simplesmente dividir por 9. 9 será sempre a quantidade de algarismo que forma o período. O período não é o 3? O 3 não é um algarismo só? Então, seria um 9 apenas. Vamos fazer um exemplo. Se fosse 0,31, 31, 31, por exemplo, aí eu copiaria o 31 e dividiria por 99, porque o período é formado por 2 algarismos, o 3 e 1, e assim por diante. Entenderam, pessoal? Então é bastante simples o raciocínio para você gravar. Mas eu posso também simplificar esse 3 com 9, vai dar quanto? 1/3. Ah, então quer dizer que no lugar do 0,333 eu posso substituir por 1/3? Sim, exatamente. Tá? Pode fazer a conferência na sua calculadora aí
Pega 1 e divide por 3, você vai ver que vai dar 0,3333. Bom, então essa nossa expressãozinha aqui vai ficar assim, ó, 1 sobre 9 elevado a 1/3. O que vai dar isso aqui? Bom, eu consigo resolver assim? 9 elevado a 1/3, eu consigo resolver uma potência com expoente fracionário? Também não dá. Todo expoente fracionário, ela é originada de uma raiz. Não entendeu? Olha só, gente. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, do lado aqui, raiz quadrada de 2. Muitas vezes, principalmente quem vai estudar a equação exponencial, ele vai ter que eliminar esse símbolo da raiz, que a gente chama de radical, e transformar essa raiz numa potência. Como é que você faz? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar o radicando, que é o número que fica debaixo do radical, pega o número, pega o expoente do 2. Bom, quando não tem nada aqui escrito, qual que é o expoente? É 1, não é isso? Você vai pegar o 1 e dividir pelo índice da raiz, que é esse número que está guardado aqui, ó. O 2 não precisa escrever, você já subentende que é quadrado, que é 2, não é isso? Então você pega esse 2 e vai dividir aqui, ó, 2 elevado a meio. Assim como se você quiser pegar um exemplo aqui, raiz cúbica de 2. Então você vai fazer o mesmo raciocínio, vai pegar o radicando, que é o 2, vai pegar o expoente, que é o 1, e dividir por 3. Entenderam? Genericamente falando, vamos fazer aqui, ó, raiz enésima de x elevado a a, por exemplo, tá? Eu posso generalizar dizendo o seguinte, ó, para eu não usar esse símbolo. Pego o x, pego o a e divide por n, beleza? Bom, eu posso dizer então que o 1 sobre 9 a 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 9. Não é isso? Vamos ver, ó. Vou fazer aqui, ó. A raiz cúbica de 9 está escrito na forma de raiz assim. Se eu quiser eliminar a raiz, o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar o 9, o expoente do 9 é 1 e o índice é 3. Então, 9 elevado a 1/3. Então, da mesma forma que eu fiz isso daqui, eu estou voltando agora para cá também, a mesma coisa. Entenderam, pessoal? Olha, se alguém ficar na dúvida, depois escreve aí nos comentários, tá? Beleza. Agora sim, agora chegamos no impasse aqui. 1 sobre raiz cúbica de 9. Você vai olhar aqui nas alternativas, não tem nada nem parecido. Não é isso? Bom, então você vai fazer o seguinte agora. Agora vai entrar o conceito da racionalização. Puxa vida, é muita coisa, bastante coisa. Por isso que eu falei, essa questão aqui é muito interessante. Olha só, o que é racionalizar? Gente, é o seguinte, ó. Racionalizar significa tornar uma fração mais racional. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1 sobre raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 não é um quadrado perfeito, então você não consegue extrair raiz quadrada de 2 como uma forma de um número exato, não dá. Vai gerar uma dízima não periódica, por isso que ela é chamada de um número irracional, porque ela não tem uma sequência. Se você pegar a raiz de 2 na sua calculadora, você vai ver que vai dar um número totalmente aleatório, assim, sem uma sequência lógica, tá? Sem repetição de números. Aproximadamente, a gente, com 2 dígitos, a gente utiliza como 1,41. Mas, gente, não é difícil você pegar um número inteiro qualquer e dividir por 1,41? Não é complicado? Não seria mais fácil o contrário? Pegar 1,41 e dividir por um número inteiro qualquer? Então, para evitar isso, os matemáticos inventaram a tal da racionalização, que é um conceito bastante simples. Como é que eu faço? Olha só. Como é que eu consigo transformar raiz quadrada de 2 num número inteiro? Basta você multiplicar por ele mesmo, por raiz de 2, já vai entender por quê. Mas se eu fizer isso, claro que você vai ter que fazer no numerador também, raiz quadrada de 2. Dessa forma aqui. Ah, você pode cancelar? Claro que não, né? Se você cancelar aqui, vai voltar a ser o que era antes. Então, o que você vai utilizar? Malandramente, você vai pegar esses 2 aqui e vai multiplicar esses 2 aqui, ó.
Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4. Mas raiz quadrada de 4 quanto que é? É 2. Então, essa forma aqui. E aqui em cima ficou 1 vezes raiz de 2, vai ficar raiz de 2. Ora, não é muito mais fácil agora, ó. Raiz de 2 quanto que é? 1,41. Dividir por 2 é muito mais fácil. Certo? Então, racionalizar significa isso. Ah, professor, mas e quando eu tenho que racionalizar uma raiz cúbica? Então, vou pegar esse mesmo exemplo aqui, ó, 1 dividido por raiz cúbica de 2. Gente, vocês lembram que agora há pouco eu fiz alguns exemplos aqui. Raiz quadrada, olha só, por que raiz quadrada de 9 é 3? Ó, vou fazer exemplo aqui, tá? Raiz quadrada de 9, lembra que é a raiz quadrada. Mas o 9, todo mundo sabe que é mesma coisa que 3 ao quadrado, correto? 3 ao quadrado. Eu não disse que para você resolver, para você tirar o radical, basta você pegar o radicando 3, pegar o 2 aqui, que é o expoente dele, e dividir pelo índice aqui, que também é 2. Ora, 2 dividido por 2 dá 1. Ora, então quer dizer que 3 elevado a 1 não é igual a 3? Então, por isso que raiz perfeita, quadrado perfeito, a gente faz essa operação aqui indistintamente, aqui, ó, sem entrar em detalhes, né? Não há necessidade de fazer essa operação aqui. Você já sabe que o número multiplicado por ele mesmo, que dá 9, é o 3. Mas na prática, você está fazendo essa operação aqui. Entenderam? Ah, mas e quando é raiz cúbica? Bom, raiz cúbica, você percebe que aqui é 2 dividido por 2. Eu tenho que transformar num número que é o 2 elevado ao cubo para eu poder dividir por esse 3 aqui. Então, olha só a malandragem aqui agora, ó. Eu vou ter que multiplicar por uma raiz, no caso, raiz cúbica de novo, tá? Raiz cúbica de 2. Se eu fizer só essa raiz cúbica aqui, para que eu possa transformar numa potência cúbica aqui dentro, eu teria que multiplicar então por 2 ao quadrado, ó. Você já vai entender, ó. Só que o que eu fizer aqui no denominador, gente, eu tenho que fazer a mesma coisa no numerador. Senão eu vou estar fazendo aqui uma malandragem aqui, matemática proibida. Então aqui a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Entenderam até aqui? Então nesse caso aqui, ó, vai ficar 1 vezes isso aqui, não tem jeito, vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Que no caso aqui é 4, certo? 2 ao quadrado é 4. E aqui eu vou multiplicar essas duas raízes aqui, só que numa multiplicação de raiz, basta você conservar a raiz, que é a mesma, raiz cúbica, e juntar esses dois aqui, ó, 2 vezes 2 ao quadrado. Mas quando acontece isso, gente, olha, você vai fazer aqui raiz cúbica de 4 sobre, aqui embaixo vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 2 vezes 2 ao quadrado. 2 é a base. Quando as bases são iguais, você vai conservar a base e somar esses dois expoentes. 1 mais 2 dá 3. Olha o que aconteceu, que legal. Quando acontece isso, basta você cortar esse 3 com 3, já elimina a raiz. Então isso aqui virou o quê? Virou raiz cúbica de 4 sobre o 3 com 3 eu divido, não é isso? Lembra que ó, no exemplo aqui de cima, basta eu pegar o 3 e dividir por 3, que é 1, que então vai ficar 2 aqui, ó. Então essa expressãozinha aqui que eu tomei como exemplo, virou isso daqui, tá? Então agora eu vou aplicar o mesmo raciocínio aqui no nosso exercício, ó. 1 sobre raiz cúbica de 9, eu tenho que transformar essa raiz cúbica de 9 em 9, não é isso? Então vamos lá, ó. 1 sobre raiz cúbica de 9, eu vou multiplicar aqui por quem? Por outra raiz cúbica, de forma que o 9 tem que ficar elevado ao cubo também, para eu poder cortar com esse 3. Ora, como eu já tenho 9 elevado a 1, basta eu fazer aqui 9 elevado a 2, aqui 9 ao quadrado. Mas só que eu tenho que fazer aqui em cima no numerador também. Então aqui, ó, mesma coisa, 3 raiz cúbica de 9 aqui, ó, ao quadrado. É claro que eu vou ter que repetir essa mesma raiz aqui no numerador. Então, raiz cúbica de 9 ao quadrado
tanto no numerador como no denominador. Bom, agora, vamos aqui passo a passo. É bem complicadinho, não é? Então, aqui em cima não tem como eu resolver mais do que isso. Então, eu vou deixar aqui 1 vezes raiz cúbica de 9 ao quadrado vou copiar. Mas 9 ao quadrado, gente, quanto que é? Não é 81? Então, eu já vou deixar aqui, já desenvolvido aqui. Raiz cúbica de 81. Sobre, agora que vou juntar esses dois aqui, ó. Vai ficar raiz cúbica de 9 vezes 9 ao quadrado. Tá aqui, ó. Certo? Vamos na sequência. Eu vou conservar ainda o numerador. Raiz cúbica de 81 sobre, agora aqui, ó, deu raiz cúbica de quanto, ó? Quando eu multiplico as duas bases iguais, basta conservar a base e somar os dois expoentes. Aqui tem um escondido, com mais 2 dá 3. Agora eu posso fazer aquela operação, né, ó, 3 dividido por 3, então vai ficar raiz cúbica de 81 dividido por o 3, com o 3 corte, sobrou quem? Sobrou 9 aqui. Bom, parece que eu cheguei numa solução, parece, mas olha, se você olhar aqui, não tem nada nem parecido aqui. Bom, falta fazer o quê? Agora vem mais uma peninha aqui, ó. Vamos desenvolver esse 81 aqui, ó. Vou pegar esse 81, eu vou fatorar ele aqui, ó, 81. Bom, 81 eu vou fatorar ele, por 2 não dá porque ele é ímpar, mas eu posso por 3. Por 3 aqui, ó. 81 dividido por 3 vai dar 27. Ainda dá por 3? Dá. 27 dividido por 3 vai dar 9. Ainda dá por 3? Dá. Por 9 por 3 dá 3. Por 3 por 3 dá 1. Bom, então agora aqui, ó, eu tenho 3 multiplicado 4 vezes seguido, para dar 81. Como eu estou fazendo raiz cúbica, eu vou separar um trio aqui, ó. Esse trio aqui, ó. Esse trio aqui não é 3 ao cubo? Vai ser multiplicado com esse 3 aqui, ó. Olha só, 3 ao cubo é 27. 27 vezes 3 vai dar 81. Então, ó, presta atenção agora nessa passagem aqui, ó. Então isso vai ficar raiz cúbica de 81 é a mesma coisa que 3 ao cubo vezes 3 sobre 9. Bom, agora você já começa a enxergar uma luz no final do túnel aqui, ó. Você viu que aqui eu tenho 3 sozinho elevado a 1, mas eu tenho 3 ao cubo. Ora, esse 3 ao cubo com esse 3 eu posso cortar. Ele vai cair aqui para fora. Então esse 3 ao cubo, raiz cúbica de 3 ao cubo, é a mesma coisa que 3. Então esse 3 aqui, ó, eu corto com 3 aqui, ele vai cair fora. Mas esse 3 aqui não tem jeito, ele vai ficar sozinho aqui dentro, vai ficar raiz cúbica de 3 sobre 9. Ah, professor, ainda não apareceu a resposta. Ainda não, mas olha só. Como eu tenho esse 3 multiplicando aqui, ó, eu posso simplificar com 9 aqui. Com o próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, aqui em cima vai ficar 1 vezes raiz cúbica de 3. Com o 3 aqui por 3 deu 1. Aqui por 3 vai dar 3. Então, sobre 3. Agora parece que apareceu. Quem é aqui, ó, das alternativas? Alternativa A de amor aqui, ó. A de abelha. Raiz cúbica de 3 sobre 3. E está resolvida a questão, que não é, como eu volto a repetir, não é muito simples de entender. Tá? Mas se você ficou com dúvida, escreve aí nos comentários para que eu possa te explicar com mais detalhes se for necessário. Ok? E se você entendeu, achou que a aula, apesar de complicadinha, foi válida, foi interessante, foi relevante para você, então não deixe de fazer a sua inscrição, deixe o seu like também, é muito importante, tá? Para que o algoritmo do YouTube possa divulgar cada vez mais esse nosso trabalho aqui. E se você tem um amigo, uma amiga, um familiar que tenha dificuldade na matemática, traga-os para que venham conhecer esse nosso trabalho, que é sempre feito com muita dedicação, com muito empenho, para que você entenda cada passagem nos seus mínimos detalhes. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um forte abraço a vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!